Ainda vale a pena investir na Vale? Bom, isso é uma pergunta que a gente vai responder nesse vídeo aqui, eu vou trazer uma análise dela. Esse vai ser o primeiro vídeo que eu vou compartilhar a tela com vocês para melhorar a qualidade também hoje, fazendo essa evolução aqui para um microfone, que era algo que a gente não tinha antes nesse canal. Então eu vou trazer essa análise aqui, trazer bastante explicação para vocês sobre como é que a gente analisa fundamentalmente cada elemento da ação, né, cada parte dela, para dizer se ainda vale a pena ou não, o que está acontecendo, que ela caiu bastante cotação, né? Ela era uma empresa que era muito recomendada, era bem badalada, né? A gente tinha empíricos fazendo muito anúncio, falando que era a empresa do século, a empresa que vai te enriquecer. Isso ali por 2020, 21, 22. Depois disso desapareceu isso, né? O que aconteceu com a empresa? Deixou de ser boa? Enfim, vamos bater o martelo nesse vídeo aqui, vamos fazer essa análise. Se você gostar desse conteúdo aqui, se inscreve no canal. Tudo bem não inscrever agora. Se gostar do conteúdo, se inscreve. Se não gostar, deixa para a próxima. Enfim, vamos começar agora o vídeo. Ó, vou abrir aqui a cotação da nossa querida Vale 3, tá? Que é uma empresa bem relevante aqui no Brasil, afinal ela compõe grande parte do nosso índice Bovespa. Então, dentro das coisas que compõem o Bovespa, né, a pontuação ali, aqueles cento e poucos mil pontos que está, a Vale é uma das coisas que mais impacta. Quando a Vale sobe, ela tende a subir essa pontuação, junto com a Petrobras, enfim, outras ações que também impactam. A gente vai começar aqui fazendo essa análise, a fonte, né, como vocês podem ver, investidor 10 aqui. Então, eu vou fazer a análise primeiramente desses fundamentos aqui, que digamos assim é o basal de uma empresa, né, é o que tem de mais impactante para a gente analisar de começo. Seria legal se eu conseguisse colocar umas setinhas aqui. Acho que eu não consigo, fica para o próximo vídeo. Mas enfim, a cotação dela, deixa eu colocar, aproveitar aqui e colocar em cotação padrão, para ficar melhor. A gente tem uma cotação de R$ 56, caiu absurdamente comparado aos R$ 120 que ela já chegou a bater, né? 115, quase R$ 120 que ela esteve ali em 2021, que foi na época que a Empíricos fazia os vídeos, né? Que a gente via muitos anúncios falando que ela era a grande ação, a grande oportunidade. Depois disso a gente teve quedas, aqui já caiu basicamente 50%, né? Da ação, conseguiu recuperar, caiu de novo, recuperou, caiu de novo, mas desde essa última queda aqui de 2023, quase 2 anos já se passaram e ela não se recuperou. E aí, o que está acontecendo? Primeiramente, a gente tem aqui a variação de 12 meses, né? Caiu 2% nesse último ano, então seria essa queda daqui de 59 para 56. O PL dela está de 8, e é um PL um pouquinho alto, assim, bem mediano, né? Digamos assim, o PL baixo seria abaixo de 5, um PL alto seria acima de 10, 15 aqui para níveis brasileiros, né? Porque, por exemplo, para os Estados Unidos é diferente, a gente leva em consideração outros PLs, outras análises, mas para o Brasil 8 não é o maior desconto do mundo, tá? Não tá a coisa mais barata do mundo. Agora, o preço sobre valor patrimonial dela está de 1,24. Isso é, se a empresa está valendo tudo dela, né, tudo, terrenos, as minas, os equipamentos, tudo está valendo 1 bilhão, você está comprando por 1 bilhão 240 milhões. De forma mais simples, se valesse tudo R$ 100, estaria comprando por R$ 124. Isso é um bom preço sobre valor patrimonial. Não está descontado, né? Descontado seria se estivesse abaixo de 1, ou seja, comprando com desconto aquele valor patrimonial, porém está barato. Agora um ponto que é muito importante a gente analisar na Vale é esse dividend yield aqui, ó, 8,45%. Isso significa que desse valor de cotação aqui, de 56,29, ela distribuiu 8%. Né? Esse 8% dá mais ou menos ali R$ 5 por ano de distribuição. Então é uma boa distribuição, é um bom dividend yield. Tá? Então para quem, por exemplo, analisa a questão de distribuição de dividendos, segue valendo muito a pena, está com uma ótima distribuição de dividendos, certo? Vamos lá. Olhando aqui o gráfico, é o que a gente já comentou anteriormente. Né, vamos pegar aqui agora uma análise um pouquinho mais aprofundada de alguns outros elementos. Aqui a gente pode ver o nosso PL, o nosso preço sobre valor patrimonial e o nosso dividend yield que já foram analisados. Agora a gente tem que analisar esse payout aqui. Ó. Um payout da Vale, o que significa payout? Se eu tive um lucro de R$ 100
quantos reais eu distribuí naquele ano? Se eu distribuir 50 reais, ou seja, eu lucrei 100 e distribuí 50, o meu payout é de 50%. Se eu lucrei 100 e distribuí 20, payout de 20%. Se eu lucrei 100 e distribuí 80, payout de 80%. Então o payout médio da Vale é de 30%. Por que tem esse número aqui que é 107% e esse aqui que é menos 96%? Porque aqui teve distribuição de valores acima do lucro. Isso é, a Vale pode ter lucrado com a operação dela aquele valor X, porém, ela, por exemplo, vendeu uma mina, vendeu uma mina de mineração, né? Isso faz com que ela tenha uma distribuição anormal. Ou outra coisa também que ela pode ter feito, ela pode ter distribuído caixa. Ou seja, ela lucrou, por exemplo, 100 e ela distribuiu mais 20 de caixa que ela tinha. Então vai dar um payout de 120%, é um payout anormal, porque ela distribuiu caixa que não estava contabilizado no lucro. Porém, isso a gente não leva muito em consideração, porque são números anormais, né? Não é algo que vai ser o basal da empresa. Porém, a gente tem uma distribuição de dividend yield muito bom, né? Um padrão de de payout muito bom, distribuindo em torno de 30%, chegando aqui a alguns picos de 50, 70, 70%. Quando ela distribui esses valores, aí sim cai uma pingada muito forte, né? Vai entrar valores muito altos quando ela distribui isso aqui. Porém, tem algumas nuances também que a gente vai analisar um pouco mais para frente sobre isso. Deixa eu achar aqui meu cursor. Aqui. Outros pontos para a gente analisar aqui nessa tabela que são relevantes. A margem da empresa, tá? Uma empresa tem que dar lucro, né? Isso é o mínimo que se espera de uma empresa, é que ela renda lucro. E a margem líquida da Vale está de 15%. O que isso significa? Que se ela vender 100 reais de minério, ela vai ficar com 15% de lucro. 15 reais, né? 15 reais de lucro. Quando a gente vê aqui a média, a gente vê que a média é essa mesma, 12,7. Tivemos aqui alguns anos que ela registrou prejuízo. Isso se dá por quê? Por que acontece isso no setor de mineração? Porque mineração é uma commodity cíclica. Isso faz com que, por vezes, o minério está valendo pouco, porém a empresa tem um custo basal muito alto. Ela tem muitos funcionários, ela tem um custo alto de mina, tem custo alto de manutenção de maquinário, e esses custos não diminuem quando o minério baixa de valor. Então ela continua tendo um custo alto, apesar do minério não estar valendo tanto. E isso faz com que acabe nesse período gerando uma margem de lucro menor. Porém, quando o minério está alto, como por exemplo 2021 e 2022, ela consiga um lucro muito maior. Então a gente consegue ver que quando o minério sobe, ela vai subir de lucro também. Quando o minério baixa, ela vai diminuir a porcentagem de lucro. Certo? Agora vamos analisar outros pontinhos aqui da empresa, que são o outro ponto que eu analiso bastante em empresas, que é o CAGR. CAGR é o lucro anualizado composto, que é o quanto que uma empresa cresce de lucro ao longo de 5 anos, ou seja, lucro sobre lucro. Quando é 4%, significa que nos últimos 5 anos ela cresceu 4% sobre 4% sobre 4% sobre 4 sobre 4. Isso nos últimos 5 anos. Aqui, esse gráfico aqui é todo bugado, mas leve em consideração esse número aqui. Esse aqui é o de lucro e esse aqui é o de receita. A gente teve uma receita que não cresceu, né, diminuiu, porém o lucro cresceu. Isso tá ruim, tá? Isso aqui não são números bons, o lucro não cresceu, a receita não cresceu. Porém, isso também tem seus motivos, e o motivo é algo externo, né? A China, que é a principal compradora da Vale, veio desacelerando o seu processo de construção, de crescimento do país. Isso impactou na importação do minério de ferro. Porém, a gente sabe que a China é um leão que não para, né? Enquanto ela tiver essa competição com os Estados Unidos ali, ela não vai parar de se desenvolver. Então agora ela dá uma desacelerada, mas em breve ela volta, né? A gente tem algumas ameaças, né, dentro do mercado do minério. Por exemplo, existe uma mineradora australiana que tem uma mina com ferro melhor que o da Vale, e isso acaba impactando porque a China começa a importar tanto da Vale quanto dessa mineradora australiana. Porém, a gente deve considerar que essa importação vai voltar a continuar, porque a China não vai parar.
essa outra mineradora não consegue suprir tudo que a China precisa, então a gente só está passando uma fase de baixa dentro do mercado da Vale. Aqui a gente tem o dividend yield médio dos últimos anos, né? Então a gente consegue ver que se a gente for traçar uma linha média aqui vai ficar em torno dos 7, 8% de dividend yield. Né? Antes de 2021 ela não estava pagando bem, tanto que as pessoas não estavam valorizando a ação, mas daí em 2021 ela vai lá, paga um monte, daí todo mundo começa a olhar e ela sobe, né? Porém, ela continua pagando muito bem. Né? Esses últimos anos ela está pagando na casa de 9%, que é um ótimo pagamento de dividendo. Aqui a gente consegue ver os últimos pagamentos dela, né? Cada pagamento ali, R$ 2,50, R$ 2 por ação, 2,7. Então são pagamentos muito bons. Aqui eu vou trazer um último gráfico antes da gente fechar aqui a nossa análise dela, que é extremamente relevante ao meu ver, tá? Esse aqui é o de receita por lucro, tá? Então na barrinha a gente tem as receitas e nas linhas a gente tem o lucro líquido. Pode ver que às vezes a barrinha sobe, porém o lucro não acompanha, porque ela teve muitos gastos. Muitas vezes ela vendeu, porém o minério não estava valendo tanto, então ela não conseguiu lucrar tanto quanto, por exemplo, em 2021, que ela exportou muito com minério a um valor alto e ela conseguiu ter uma receita muito alta. Distribuiu boa parte disso e pagou um caminhão de dividendo para os acionistas. Porém, esse gráfico aqui, ele tende a voltar a se desenvolver. Então a gente pode ver que é extremamente cíclico. Tem uma suba, uma queda, queda, suba, queda, suba, queda. Agora a gente pode esperar, nos próximos anos, uma suba e uma queda. Uma suba e uma queda. E assim segue o mercado de minério. Então a gente pode ver que isso aqui é algo comum para a Vale. Óbvio, a gente não gosta de ver isso aqui, que é prejuízo, 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 isso não é bacana. Porém, a gente consegue ver que as coisas são cíclicas dentro do mercado de minério. E esse é um dos gráficos mais interessantes, tá, que se tem para analisar, que é a curva de lucro por cotação. Isso é, a gente tem o lucro em verde e a cotação em marronzinho, né, essa cor meio bronze. A gente pode ver que o lucro sempre acompanha, basicamente a cotação sempre acompanha o lucro. Teve uma queda de lucro, caiu a cotação. Teve uma suba de cotação, uma suba de lucro, uma suba de cotação. Uma queda de lucro, uma queda de cotação. E o que a gente consegue esperar com uma suba de lucro? A suba da cotação. Então, com a cotação subindo até aqui, a gente pode imaginar o gráfico também subindo até aqui na casa dos R$90. A gente sabe que pode inclusive passar disso. Então, ao meu ver, agora, né, para a gente finalizar a análise aqui, Vale é uma compra, uma venda ou uma espera? Para mim é uma compra. Vale é uma compra na minha carteira, porque eu vejo que isso são tudo situações transitórias e cíclicas. A gente já passou por isso outras vezes no mercado, onde dá uma baixada, depois ela sobe de novo, dá uma baixada, sobe de novo. Agora não dá para ter medo de empresas cíclicas. Na verdade, a gente tem muito a ganhar com elas, porque enquanto você tem empresas que só sobem e não te dão janela para entrar, a empresa cíclica te dá diversas janelas. Periodicamente ela vai te dar uma janela de entrada. Agora você só precisa ser inteligente de entrar nessas janelas. E hoje eu enxergo como uma janela. Então basicamente essa é a minha análise, eu vejo como uma oportunidade. Se você gostou desse vídeo, gostou dessa análise, quer ver mais, se inscreve aqui no canal, dá uma olhada nos outros vídeos, deixa um comentário aqui, eu aprecio demais os comentários que vocês deixam. É muito legal pra gente também trocar uma ideia aqui. Enfim, desenvolver a nossa comunidade de investimentos empreendedores, que é o que eu gosto de trazer aqui nesse canal. Se você gostou do vídeo, curte aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!